ele hoje, sabe, sobre a situação aqui no país, em que a gente tem tantos anos já de investimento em formação de professores e de tecnologia nas escolas e ainda poucos resultados, né? Apesar de muita gente pensando, muitos esforços. Então, o professor David vai nos trazer as experiências que ele tem na área, é um prazer muito grande estar aqui. E a gente fez questão de ampliar esse diálogo com ele, né? E oportunizando que mais pessoas conheçam o professor e que tenham a possibilidade de trocar ideias com ele, né? Então, queria apresentar o grupo que está aqui. Não sei se todo mundo já... A gente tem a pessoa do projeto que trabalha conosco. Levanta a mão aí, gente. Né, que é o grupo que tem trabalhado... Segurado, todo no celular. De fora... O projeto só começando agora. É isso. A Rose também convidou outros projetos que estão trabalhando do Núcleo de Tecnologia em projetos na área de tecnologia e educação, né? Pode levantar para o David conhecer. São outros projetos da universidade, né? Isso. Tem lá atrás o pessoal do Núcleo de Tecnologia Municipal, que é parceiro aí da gente, da SET, né, nos projetos do UCA e do XO, lá do EBIS, né? O pessoal da SET, que você já teve a oportunidade de conhecer e conversar hoje. Mais alguém? A gente convidou mais gente. O projeto da Senat. Explica o que é, Rose. É um projeto de formação para prevenção ao uso de drogas. É um projeto de formação em massa para 40 mil pessoas. A gente está começando agora, já com a equipe de tutoria, supervisores de tutoria. E o curso mesmo inicia em agosto. Mas já tem pessoal aqui que é da Senat, lá atrás. Então, o professor David disse que ele é um dos ele disse que é o tio do UCA, né? Desse modelo, não é o pai, que muita gente... O tio da ideia, não o programa. No UCA é o programa brasileiro, né? Mas a ideia de um computador por aluno é um projeto que começa lá, essa ideia que começa lá e que tem várias implementações mundo afora. O Brasil viveu isso também e a gente viveu intensamente aqui também, né? Então a gente tem muita alegria de te ter aqui contando para a gente como é que foi, da onde que essas ideias surgiram, por quê, né? Então, passo a palavra para ti. Obrigado. E depois a gente tem a oportunidade de também fazer um debate e encaminhar perguntas, né? Ok. Obrigado. E boa tarde a todos. Desculpe, meu português é horrível. Mas não estou aprendendo porque não estou falando. Então, eu vou falar mal. E dá licença para me ajudar. Às vezes eu vou falar alguma coisa em inglês ou outra coisa. Alguém a gente vai. te ajuda, fica tranquilo. Mas é interessante. Tem uma piada. Se você, em inglês fica um pouco melhor do que em português, mas se você fala 3 línguas ou mais, você lá nos Estados Unidos fala polilíngue, ou aqui poliglota, não é? E se você fala 2 línguas, 2 idiomas, é bilingual. E se só fala um, é americano. Mas nós ensinamos os idiomas estrangeiros desde o 3º ano da escola. E continua para 5, 6 anos no mínimo, com aulas de outra língua. Normalmente espanhol, francês, alemão. Para mim é latim. mas então, por que ninguém fala? Porque tem aulas. Tem 4 vezes, 5 vezes por semana, tendo aula, mas ninguém consegue. Por quê? O Papert sempre falou que se você nascer aqui no Brasil, vai falar português. Nascer na América, ou dos Estados Unidos, vai falar inglês. Então, tem cabeça para as línguas. E lá na Europa, quando os países com outros idiomas ficam mais perto, todo mundo aprende mais do que um. E lá na África, trabalhamos no Ruanda, um país quase o mais pobre do mundo. Mas todas as pessoas aí falam 2 ou 3 línguas. Falam língua
do país indígena, Kinyarwanda. Também fala Swahili, a língua da África do Este. E talvez francês. Então, sem escola, sem aulas, está falando. Por quê? Tem cultura, precisa usar. Então, tem cultura para usar a língua e, por isso, você vai aprender. Lá nos Estados Unidos, eu não tenho a cabeça para as línguas estrangeiras. Não tenho cabeça, mas todo mundo tem. Mas não tem cultura, não tem ambiente para aprender. Esse é o problema. Então, o Papa sempre falou, para aprender, as pessoas também falam, não tem cabeça para matemática. Mas não é. Não tem ambiente, não tem cultura para aprender e usar. E porque, como o Paulo Freire falou, quando tem um ambiente de educação como bancário, né? Não, uma aluna pedir para o professor, por que eu estou aprendendo, eu preciso aprender isso? Não, você vai usar no futuro. Então, banco agora, e vai usar 20 anos no futuro. Mas não dá. E por isso, aprendendo as outras línguas lá nos Estados Unidos, a mesma coisa. Tem um outro que ele fala, ele vai criar uma universidade dos 5 minutos, porque todas as coisas que se algum aluno lembra, é só para 5 minutos o espanhol. Buenos dias, como está você? Muito bem, ok. É isso. Então, mas estamos perdendo muito tempo. E quando outros estão perguntando de nós, como você vai avaliar os novos processos para a educação? Ou como você sabe que vai ficar melhor? Por que nós precisamos fazer outras coisas da educação tradicional? Eu sempre perguntei para eles, a educação tradicional, como você está falando, é bem recente. E só tem 100 anos, 150 no máximo. Não é tradicional. A educação tradicional é bem diferente do que nós temos nas escolas. Porque o papel da escola mudou bastante. Precisa socializar. Quando uma palavra tem mais de 3 sílabas, eu não consigo. Em inglês não temos, é mais eficiente. Mas o papel da escola tem razão para as outras coisas, mas não só ensina matemática, ler, escrever, claro que é importante, mas outras coisas tão importantes também. Mas a maneira que as pessoas aprendem dentro da sociedade é bem diferente. E, frequentemente, quando nós estamos fazendo uma oficina com professores, eu gosto de perguntar, fala sobre alguma coisa que você adorar para fazer e como você aprendeu de fazer. E todo mundo está falando outra coisa. Eu gosto de dançar, cozinhar, jogar futebol, eu gosto de ler. Mas quase nunca alguém aprendeu na maneira formal. E sempre é uma coisa social, aprender com meu pai, com minha mãe, com meus amigos. E sempre mais social e sempre aprendendo fazendo. Mas tiramos esse da escola, aprendendo fazendo na companhia dos outros, dos amigos. Essa é a educação tradicional. E fica fora da escola porque a escola concentrou para dando informação. Porque no passado era mais importante. Antes do internet, do World Wide Web, informações eram, como se diz? Information was scarce. It was hard to get. Eram raras, escassas, né? Escassas, era difícil de conseguir, né? Yeah. E também para matemática, o que está importante? Para calcular corretamente. Mas no fundamentais da matemáticas, e agora ninguém precisa. Tem outra piada que
estava um professor lá no MIT, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Fantástica universidade, especialmente nas ciências e engenharia. E uma piada que você vai para o almoço com 7 professores de matemática, ninguém conseguia a conta do almoço. Ninguém sabe de calcular. Mas matemática é uma coisa bem diferente. Mas estamos ensinando as coisas que era importante 100 anos atrás, com processos dos 100 anos atrás, com estruturas sociais, estruturas de passado e no sistema de organização do passado. Mas a sociedade tem velocidade bem rápida. E todo mundo aceita que o mundo agora é muito diferente do mundo só de 20 anos atrás, 30 anos atrás. E com os educadores, estamos formando alunos, mas ninguém pode previsar o mundo, eles vão entrar quando termina com a escola. Então, o papel dos educadores agora é bem diferente do poucos anos atrás. Porque estamos formando para profissões que talvez não existem agora. Então, e não só de informação, porque agora a informação é livre. Quase todo mundo pode pegar com 2 mouse clicks e pegar qualquer informação. O mais importante é como você vai pensar sobre essa informação, analisar, como você vai criar novas coisas. Então, a escola precisa mudar porque o mundo está mudando. Mas nosso pensamento, como nós podemos fazer uma mudança com um sistema tão enorme. O Brasil tem mais ou menos 55 milhões dos alunos nas escolas fundamentais. E então, quantos professores? 2, 3 milhões? Talvez mais. Né? E como você vai? E com o programa do Um Laptop por Criança, estamos pensando sobre isso. Como você pode fazer a formação dos professores com escala tão grande? Então, para os países como o Uruguai, que só tem 25 pessoas, mais ou menos, 50 talvez, é mais fácil. Mas aqui é bem diferente. Então, mas quando você pensa quais modelos nós temos para mudar o sistema, temos poucos. E os maiorias que nós temos é de uma época também passada, é muito mais industrial. Então, vamos, formar os formadores, que vai formar mais formadores, que vai formar mais formadores, e para professores e professores para os alunos. Mas sempre aprendemos muitas coisas durante o passo a bola para um para outro. Mas outros modelos. Tem outro, vamos fazer um protótipo, um piloto e replicar. Mas um sistema aberto com tantos diferentes, cada escola é diferente, cada aluno é diferente. Não pode ter só um modelo que cabe para todos. Então, é um grande desafio. Sempre botar acento no sílabo errado. Mas, é meu desafio. Desafio? Eu sempre está errado, então, quando correto, ainda pensa, não, é errado, não? Então, porque o Papert, Seymour Papert, que ele era meu orientador, conhece o Seymour Papert? Sim, ok. Ele começou usando tecnologia para a educação mais ou menos no 1964, mais ou menos. E antes de 70,
Ela estava falando o dia quando todas as crianças vão programar computadores para aprendizagem. E em 65, 70, os computadores custam $3 milhões, precisa mais do espaço que nós temos nessa sala. E todo mundo pensa, ele é louco. Não, claro que não. Talvez, tem alguém aqui que falou, talvez, o chefe da IBM falou, talvez município, o secretário do município vai ter um computador para processando de dados, mas não vai entrar na escola, e claro que não vai entrar para os alunos. Mas ele tem uma visão para o futuro, que a tecnologia não vai ficar tão caro, e não vai ficar tão enorme e inacessível. E nós acontecemos agora. Mas também ele trabalhou com Piaget muitos anos. E Piaget, quando estava pesquisando como as crianças criar conhecimento de matemática, ele não só trabalhou com educadores, ele trabalhou com matemáticos. E Popper era um matemático. E então ele criou uma nova equipe para pensar como os. E por isso, as coisas do Piaget, que ainda fica tão forte, e todas as crianças têm as próprias mentes e maneira de pensamento. E não é se está fazendo uma coisa errado, não é errado. É um processo de desenvolvimento. E não pode reparar dando informações, mas eles precisam engajar com os problemas que ele mesmo está pensando, trabalhando. E então não é falta de informação, não é vazio para precisa dar conhecimento dentro. Tem teorias e tem maneiras para pensar sobre isso. E na França, tem uma palavra aqui, lacuna? Lacuna. É. Não tem em inglês, mas tem em francês, mas Piaget usa. Mas sem lacuna, não vai ter desenvolvimento. Se não, uma lacuna é um conceito muito interessante, porque o lacuna é o quê? Um buraco mesmo. Né? Mas um buraco que eu preciso fill up. Então, por isso, engajar, pensar, e quando as coisas ficam erradas, por que está errado? Então, tem essa necessidade, então eles querem aprender e vai aprender profundamente. Agora, eu não botei nessa, mas as provas, todos somos agora são alunos. Quantas provas nós fizemos que memorizar, eu preciso, e 2 dias depois não lembro nada. E por quê? Não tem necessidade, não tem lacuna. E desapareceu. E o problema para nós lá nos Estados Unidos agora, e quando o governo está usando as provas bem simples, bem burros, bem estúpidos, é horrível. Mas usando, não porque é a melhor forma de avaliação, mas é mais barato para as provas padronizadas. Padronizadas, sim. Mas não, ninguém pensa que, essa é melhor. Não, mas não pode fazer melhores sem gastando muito mais dinheiro. Então, usando isso. Mas eles estão medindo o progresso dos alunos, o progresso das reformas, usando essas provas que não estão correto. Então é um grande problema, mas precisa de um outro discurso público para mudar esse, porque todo mundo sabe, é diferente, mas esse é o nosso papel para mudar. Estava pensando, por 5 minutos antes de entrar, não estou falando mas
Mas, outra coisa. Não, está ok. Mas, para mim, agora é só início de uma conversa. Tem pouco tempo, não vai cobrir. Talvez eu não vou cobrir as coisas que vocês querem. E, no outro lado, as questões que nós estamos pesquisando são complexas e não tem resposta pronta agora. Então, para mim é importante, para entre essa conversa, eu vou viajar aqui para os Estados Unidos, aqui para o Brasil, várias vezes a cada ano, e eu quero continuar essa conversa com vocês. E também, lá, com nosso grupo no MIT, eu saí do MIT anos atrás, mas com os outros pesquisadores que nós temos uma comunidade, as pessoas aqui, membros da mesma comunidade, nós sempre estamos aprendendo com vocês. Então, do professor Leia, do Rio Grande do Sul, Valente, você e os outros, sempre estamos aprendendo com vocês. Então, quando você está fazendo as coisas novas, sempre está uma coisa linda. Então, nós queremos uma troca das ideias, porque então ninguém lá pensa que nós temos todo o conhecimento e ninguém outros tem. Claro que não é. Então, e também na vida do pesquisador, e você nunca está correto. Porque quando tem uma resposta, uma solução, vai para outro problema, e fica errado. Então, essa é a nossa vida. Né? Com o engenheiro também. Quando você, tudo certo, vai para outro problema, que não é certo. Tem vários setores, mas eu só vou falar um pouco mais e vamos entrar na conversação agora. Esse projeto nós fizemos junto com o secretário municipal das escolas do município de São Paulo. O projeto se chama A Cidade que a Gente Quer. Alguém tem... ninguém. Bom. O conceito, nós aprendemos muito, como o mundo inteiro, com o Paulo Freire. E essa é a ideia do Paulo Freire, claro, que uma das coisas é para entrar numa conversa com a sua comunidade, sua comunidade. Quando comunidade, as outras, não, A ou U, não sei, mas chutar. E para pensamento, consciência crítica, desenvolvimento de consciência crítica. Mas o Paulo Freire, para alfabetização, era uma ferramenta para entrar nessa conversa com maneira mais, com possibilidades de mais sucesso e para empoderar as pessoas e mudar as vidas delas. E para nós, usando tecnologia é outra ferramenta como alfabetização. Mas é uma ferramenta diferente. E para nós agora, com as mídias digitais, claro que para ler e escrever ainda continua muito importante, mas várias ideias ficam melhores no texto e outras ideias ficam mais difíceis. Várias ideias ficam bem representadas, expressando na língua da matemática, mas outras não. E também com computação, com as coisas mais dinâmicas, mais pequenas, mais grande, maior. Dinâmica, interconectado. O computador é uma ferramenta bem poderosa, mas é diferente. E também nas coisas visuais, nesse projeto, sempre no passado, nos projetos com alunos, queremos que eles documentar os próprios projetos.
E quando precisa ler, escrever, eu nunca consegui os alunos para documentar. Por quê? Eu não quero. Eu não brigo. Mas levamos as máquinas de foto bem baratas, tem um de vídeo, e deixa para eles para documentar o trabalho. Todo mundo estava documentando. É interessante. Talvez porque é uma coisa nova, mas também eles têm muito mais fluência expressando ideias com voz e com retratos do que tinha com letras. Não, claro que eu não quero que eles não usem letras, mas era interessante porque estão levando as ideias. E todo mundo, tem uma menina de 8 anos nessa escola, em outra escola, mas essa é na periferia de São Paulo. E ela é como uma, como se diz, repórter do Globo, alguma coisa. Oh, professora, o que? Então, é incrível, porque ela é muito tímida, não fala nada, mas quando era fazendo reportagem, fez tudo. Então, quando só escrevendo, como o sociólogo francês falou, o Bourdieu, quando nas pessoas na academia, lá na França primeiramente, mas nos Estados Unidos também, pensa na inteligência da criança, está pensando a articulação escrevendo. Mas não é, porque talvez tem muitos exemplos usando computação robótica que os alunos que não têm dificuldade expressando ideias lá com letras, não é um problema da inteligência ou do pensamento. Eles têm ideias. E é mais fácil para eles expressar as ideias dentro dos projetos, e os projetos quando eles querem. Quando os projetos têm importância para eles. Então, porque no passado também, a maioria do nosso pensamento sobre inteligência é uma forma fixa da mídia de comunicação e expressão. E quando podemos ampliar as mídias, as ferramentas para pensamento, expressando e representando ideias, todo mundo tem capacidade grande. Então, para nós, usando tecnologia para imaginar, pensar, expressar, colaborar as ideias e aprofundar o pensamento, por isso nós queremos usar tecnologia. No início, nos últimos anos, dentro da escola, aqui no Brasil é uma coisa diferente, por causa do Leia e Valente e os outros, usando computadores de maneiras mais poderosas. E outros, eu conheço elas melhor. Mas a maioria do uso é na mesma forma do que estamos usando o texto ou vídeo, só para mostrar coisas para os alunos. E não usar como ferramenta para aprendendo e pensando. Então, para nós, é isso. Também, como professor, eu sempre falo para os outros, para ficar errado é importante para aprender. Mas eu não gosto de falar tão ruim, então, mas eu preciso. Para nesse projeto, o conceito da ideia da cidade que a gente quer era para os alunos levar aberto para pensar o que você gosta da comunidade, o que você não gosta, o que você pode imaginar do futuro e criar um modelo funcionando sobre sua própria ideia. Mas não tem o Fernando Almeida, talvez vocês conhecem. Quando o início do projeto, ele é secretário de Educação de São Paulo. Ele falou, eu não quero um projeto só para 3, 5 dessas escolas.
porque ele sempre qualidade para poucos é um privilégio. Então, não fala para mim unless. Ao menos que você tem um projeto mais de 150 escolas. Ok. Então, mas é importante. Mas por isso, não tem recursos para todas as escolas. Então, criamos uma plaquinha para controle aberto, com hardware aberto e um preço menor, mais ou menos na época R$50, quase o mesmo assim. Então, usando computadores dos laboratórios das escolas, mas não tem o kit de robótica porque está caro. Então, usando sucata, e a gente só pensa no início, fica mais barato quando usando sucata. Mas tem outra coisa que foi fantástica e ninguém pensa antes. Era que tem muitas coisas na nossa vida que funcionam e ninguém sabe como está funcionando. Uma balança, um relógio, outros, um ventilador. Então, quando os alunos levaram as coisas quebradas para a escola e todo mundo está desmontando para retirar os mecanismos que está funcionando para reparar. E essa coisa fica muito tranquila. A primeira escola era no Heliópolis de São Paulo, uma favela enorme, né? E uma aluna perguntou para o meu aluno que quanto custa esse computador? Computador do Lego para ele falou mais ou menos R$300. Ela falou, meu pai ganha isso em 6 meses. Então eles ficam assustados para usar essas coisas porque tem susto que vai quebrar e quem vai pagar por isso? Então, por isso, várias experiências ajudam nós para levar para um laptop para a criança para criar um computador com baixo preço e alta qualidade. Não chegou com outras ideias, mas então, esse grupo dos meninos é interessante porque é diferente de ninguém imaginar antes. E ele falou, o grande problema do São Paulo é violência. Ok, o que você vai fazer sobre a violência? Ele falou, nosso pai, a mãe, vai no ônibus da periferia da cidade, dentro do centro, fica 2, 3 horas para ir, mais 2, 3 horas para volta, o ônibus está com muito calor, tudo está, como se diz, apertado e fica horrível. Então, quando vocês voltaram para casa, fica bêbado e bate neles e tem briga na rua. Então, para eles, a solução para violência, uma solução da violência de São Paulo era um ônibus inteligente. O que é um ônibus inteligente? Vai ter música, vai também, quando está cheio, um placa no frente vai ser, não tem mais cadeira. Então, tem outras coisas, vou contar depois. Eu perguntei, ok, como o ônibus vai saber a cada cadeira tem alguém dentro? Não sei. Você pode pensar em outra coisa que funciona assim. E imediatamente uma deles falou um teclado. Quando você pressar um key, tecla, o computador sabe qual. Então, nós desmontamos um outro teclado quebrado. Claro, na escola tem muitos. Ele sabe, só uma conexão eletrônica, mas está fazendo outras coisas com robótica. Então, o mundo abriu para eles. Que, eles sempre estão usando o teclado, mas nunca pensam como está funcionando. Mas também, como se diz, Cartesian Coordinates, coordenados cartesianos. Nós ensinamos nas escolas, mas por quê? Os alunos pensam, por quê? Mas no teclado tem razão, porque está essa linha, outra, e com
Então, precisa, sabe o lugar? Então eles usam fio para... Então, usando os luzes, um de verde e outro de vermelho, bota em frente do ônibus, quais cadeiras estão abertas. Então, olha, os rodas do brinquedo. Mas fica fantástico. Mas também eles falam que o ônibus vai... A energia que propulsiona o ônibus vai da poluição do som da cidade. Meu Deus, incrível. Eu perguntei como você vai mudar a energia do som para a energia. Ele falou, você é professor da MIT, é seu trabalho. Mas o professor, a professora delas, esses meninos quase nunca foi para a escola. É assim, 2001, 2002, então, antes de Bolsa Família e outras coisas. Mas nunca. E quando eles foram para a escola, os professores, eles sempre eram destrutivos, sempre causando problemas. Mas com esse projeto, eles ficaram na escola durante a turma, e depois a escola está aberta até todo mundo quer sair. Então mudou bastante o caráter deles. No início do... Claro, Fernando ele é um educador fantástico. Mas é difícil para convencer alguém. Nós vai entrar nas escolas, fazendo projetos abertos, como o Fred falou, um tema gerador. E a gente vai mexer com as tecnologias, criar os projetos e vai ficar bom. Mas não, o que eles vão aprender? Como você vai medir essa aprendizagem? Todo mundo que tem conhecimento desse projeto fala, fantástico. E ainda os professores que compartilhamos conosco ainda estão animados, fazendo as coisas em outras escolas. Então, o projeto não tem continuidade dentro das escolas, mas tem na vida dos professores que participaram. E para mim, sempre, nós nunca conseguimos um projeto fica dentro de uma instituição que tem vivência para um tempo mais longo. Depois do projeto para um tempo, não nunca, mas para ter sustentabilidade dentro de uma instituição é difícil. Por quê? Você sabe melhor do que eu. O governo mudou, o secretário mudou, o diretor mudou, os professores estão mudando de uma escola para outra cada ano. É difícil. Mas com esses alunos e com os professores e com os outros dentro da secretaria, fica tão orgulhoso com esse projeto e todo mundo aprendeu tanto que o projeto está vivendo, mas nas outras formas. Esse de uma escola da Fundação Bradesco lá no Pantanal, o grande problema para elas conheço o Pantanal, chegamos, tem 44 graus e umidade quase 100%. Incrível. Então, o grande problema é como nós podemos esfriar? Cool down. A sala de aula, o dormitório, porque é uma escola residência. Bom, mas no início a ideia delas é só vamos medir a temperatura da sala de aula, da sala. Mas, qual é a temperatura lá fora? Se talvez tem nuvem, talvez outra coisa. Ok, precisa de um controle. Mas só fica, como se diz, desconfortável com calor? Não tem outro. Então precisa medir umidade. Como isso? Umidade. Então, usando sensores, o mesmo sensor, um para calor e outro, um seco, um molhado,
e para medir. Então, mas o grande problema, ok, tem, não me lembro, mais ou menos 6 ventiladores. Como nós podemos botar os ventiladores nos lugares que vão diminuir o calor, para ficar mais confortável para todo mundo lá na sala. Todo mundo já fez física, alguma aula de física? Hein? Todo mundo? Ok. De vocês, quem tem resposta para essa questão? Temos vários. Quando tem cross-ventilation, fica melhor e o calor vai sobe. Então, ok, tem uma janela em cima, tem outras, mas não tem janelas nos dois lados, tem uma porta e janelas do um lado, talvez dois, não me lembro. E, ok, mas usa ventiladores na mesma direção para empurrar o ar para cima, para a janela em cima, e o frio vai entrar, ou vamos pegar como assim, ou bota assim, ninguém sabe. Nós também, e para os alunos, quando nós nossa universidade não tem resposta também, mas gosta, vamos entrar, essa é uma questão bem bacana. Então, você não tem resposta agora? Com certeza você formou. Mas, então, estamos trabalhando juntos nesta pesquisa. E porque nós entramos com felicidade, com energia, bem animado, nós estamos aprendendo com isso. Não somos falar sobre vocês precisam aprender. Nós estamos gostando, entrando no projeto. E eles estão modelando. Como nós estamos pesquisando essa pergunta? Então foi um projeto fantástico. E temos dados e tem uma solução, mas ninguém tem uma boa teoria. Por que estamos acontecendo? E tem gráficos, tem outros, mas ninguém fica do coração, a resposta não é bom. Mas lá porque uma escola na fazenda, eles tem abelhas, bees, abelhas, que fazendo mel para tirar as abelhas do hive. Por exemplo, tirar a abelha da colmeia. Isso. Usar a fumo. Então, alguém, talvez eu, tinha a ideia que vamos usar fumar e filmar quando os ventiladores estão funcionando, aonde todo mundo adorou, mas o problema era a fuma ficar na sala de aula 2 semanas. Então, era horrível depois. Sempre ok. Esse projeto lá no Boston, mesmas plaquinhas e outras coisas, mas tem muito mais laboratório de fabricante, Fab Lab, tem uma 3D printer. E tem outras coisas, mas eu gosto, ela na esquerda, eu na direita é a irmã dela. E esse projeto levamos todos os alunos dos escolas públicas e colégio na cidade de Boston. Mas uma coisa muito vergonha, porque lá no Boston tem grandes universidades, MIT, Harvard, Boston University, Brandeis, Tufts. Tem 500 mil alunos universitários lá no Boston. Mas para os alunos das escolas públicas do Boston, nós estamos no outro lado do rio da cidade, a nossa universidade, mas
deveria ir lá no outro planeta, porque não é da vida deles. E as escolas são horríveis. Ainda 40% dos alunos que entram ao colégio lá no Boston, nas escolas públicas, não formaram. Não tem graduação. E sempre com as comunidades imigrantes, os que têm menos renda, os problemas pioram por eles. Ela é da família da Haiti. Ela fica conosco para um ano, então, levando para a universidade durante o ano escolar, faz projetos conosco, com professores, alunos de pós-graduação e alunos de graduação, e os outros, fazendo projetos juntos. O projeto dela é um parque inteligente, tem muitas coisas, ela desenhou usando o sistema de CAD, imprimir lá embaixo os circuitos para lógica, e tem muitas coisas. Se você precisa mais pessoas para jogar basquete, vai mandar e-mail para o amigo. Então, durante o verão, as férias da escola, os alunos ficam conosco 30 horas por semana. E tem outras coisas nesse projeto, mas no início do verão ela falou, eu preciso sair do programa. Por quê? Você está fazendo tudo. Não gosta? Não, adorando. Por quê? Ela, como se diz, didn't pass matemática na escola. Foi reprovada em matemática. Como? Você está programando, você está usando, porque, como você não? Mas falamos com o diretor da escola, ela foi fantástica também. Deixa ela ficar conosco, a gente vai tutor, ajuda com matemática, ela vai fazer prova no final do verão, então ela deixa. Então, estava trabalhando com ela sobre matemática, ela levou as coisas do graphing straight lines, as linhas Y, isso. Então, na texto de matemática, leva as coisas, então, antes de, essa aula diz, por quê? Porque essa linha fica assim e outra no outro lado? Não sei. Porque esse ganha rápido e outra só, não sei. Então, o que esse gráfico está falando para você? Nada. Porque estamos ensinando matemática como ensinando chinês, mas sem aplicando. Então, só matemática para ela dentro das escolas, regras. Regras que não gosta, não vai usar, mas claro que ela tem capacidade para fazer isso. Então, uma falta do sistema, porque os professores dela não tinham boa formação na matemática. E precisa ensinar mesmo, mas não gosta, não entende. Então, só ensinando o que está no livro, vou ensinar. Mas, não. Então, usando tecnologia para os projetos que ela quer, fazendo as coisas maravilhosas. Então, e também ela, com um ensino diferente, consegue na matemática. Mas esse é o problema. E o pior é ela está pensando ela é estúpida. Porque não está fazendo matemática bem e os alunos que podem fazer matemática bem são os inteligentes, os outros não. Se você não é uma boa poeta, não pensa, não tem ingênuo. Não é bom cantando ou desenhando. Mas com matemática é muito mais. E também com alfabetização. Mas, como o Freire mostrou os outros muitos anos, não é problema. É o problema da cultura da aprendizagem. Não é problema da capacidade dos alunos. E estamos usando tecnologia para todo mundo aprender diferentemente. Então, precisa de ambientes
que pode aguentar, suportar essa. Mas é difícil quando tem sala de aula com 25, 30, 40, 50. Tem salas de aula lá na África que tem mais de 100 alunos. É impossível. Então, mas usando tecnologia e os projetos, pode pensar em outras formas de organização que conseguimos ambientes de aprendizagem diferentes para cada aluno. Mas ainda, não estou falando que para usar tecnologia só cada e um aluno em frente do computador, não falando com os vizinhos, não. Sempre tem projetos colaborando, sempre tem os grupos inteiros, mas também não, eu não acho bem que usar só um aluno para o computador e nada mais. No outro lado, todo mundo fazendo a mesma coisa no mesmo tempo, também é bem limitado. Mais uma coisa. Quando nós estávamos fazendo os projetos com robótica, é uma coisa estúpida da nossa parte. Sempre estava fazendo projetos que os homens e os meninos gostaram. Os robôs para jogar futebol, os robôs para sumo? Não, botam. Mas quando levamos para as escolas e fica aberto, primeiramente as meninas gostaram dos projetos com eu quero um pet, como cachorro ou eu quero um robô que vai dançar comigo. Os projetos mais interativos. E muitos mais complicados. Lá nos Estados Unidos tem grande problema do quem está entrando ciência, engenharia, matemática, tecnologia, são os meninos. Mas quando nós introduzir as matemáticas, ciências dentro da escola, é uma forma mais abstrata, não é personal, não é interativa. Se alguém, eu formei isso, eu gostei, mas o mundo inteiro não, sou eu. Então, quando está mais interativa, mais social, sempre não tem problemas com, eles de baixa renda, família de baixa renda, outra. Não tem problema. O menino, menina, não, vai entrar. Então, quando está aberto, então o problema é o nossa visão e o que nós podemos fazer anteriormente é bem curto, pequeno. E agora é mais aberto, e tem grande diferença. Então, esse projeto, os alunos compor música no computador, criar animações com Turtle Geometry, e botar sensores no corpo e no ambiente, e coreografar. Eu construí robôs também. E coreografar a dança que vai expressar alguma coisa. No início era emoções, ok? Dança de felicidade, dança de tristeza. Fica fantástico. Eles trabalham o verão inteiro nesse projeto e pensando com as coisas incríveis, algumas mais simples como a música, a harmonia da música, mas a matemática, a forma da música também, e o ritmo e harmonias, e porque esse é harmonia e outra como se desafinado. E eu só tenho essa palavra do canto de João Gilberto. Mas eles desenham as flores. Mas como a flor pode dançar quando está feliz?
Mas como o Flore, como se diz? Preciso ajudar nisso. Maintains its structure, that it's a flower, but transforms to dance. So the petals on a flower, they have to stay as petals. Or maybe not, but they have to come back. So they have to have a sense of it's a petal, and it has movement, and it comes back. But the pistil of the flower also has movement. And when there's multiple flowers, they dance with symmetry, because it looks better. Alguém quer traduzir? Desculpe. É como fazer com que uma flor dance, mantendo a estrutura de uma flor, sem deixar de ser uma flor. As pétalas continuam pétalas e o cabo, por agora eu não sei a palavra em português. O caule também se move e se for mais de uma flor, se movem todas com simetria, que é mais bonito, mas sem deixar de ser flor, sem perder a estrutura. Então, essa matemática das symmetries é do teoria das grupos. E tem operação, segunda, terceira, mas quando a terceira chega no ponto inicial. Então, essas matemáticas são fantásticas. E agora, no passado, eu estudei a teoria dos grupos 30 e poucos anos atrás. 30 e poucos anos atrás, todo mundo fala, não tem aplicação. Por que você está estudando isso? Mas agora tem grandes aplicações. Mas precisa mais 20, 30 anos para usar. Só ensina teoria dos grupos no terceiro ano terceiro ano da universidade. Mas eles aprenderam porque eles estavam usando e para os projetos. Claro, não tem o mesmo conhecimento do que um aluno de terceiro ano da universidade estudando matemática, mas também, quando eles estão escrevendo com 10 anos, não está escrevendo da mesma forma. As ideias ficam abertas para ele. Então, esse uso de tecnologia, para nós, é o mais fantástico. Qual é o problema? Não tem conteúdos. Não tem essa. Então, estamos fazendo isso com meus alunos de doutorado e outros, mas é difícil. Não, eu quero. Foi para a editora dos materiais educacionais, falando, 10, 15 anos atrás, falando, temos, usando tecnologia, usando computadores, temos conteúdos muito melhor do que você está usando. E com ela que não passa a prova. Essa matemática não é matemática fantástica, mas é fácil com lápis e papel. E a maioria dos conteúdos dentro do currículo matemática é que faço com lápis e papel, porque essa é a ferramenta que todo mundo tem. Mas quais são os conceitos matemáticos que é mais fundamental para usar e mais fundamental para desenvolvimento do pensamento matemático? Essa pesquisa quase ninguém está fazendo. Mas essa é a pergunta para agora. Porque estamos destruindo tantas crianças porque as coisas obsoletas. Não precisa. E não é culpa dos alunos e não é culpa dos professores também. Então, precisa pensar de outra forma. Então, fomos para editoras e eles falaram, não podemos. Temos um mercado que está ganhando bastante com o nosso currículo de matemática agora. Não quero mudar. Mas também você está falando sobre usar computadores, mas talvez a escola tenha um laboratório de computadores, mas não está usando para BSQB, não está usando para matemática, então talvez na sala, lá nos Estados Unidos, talvez tenha 1, 2 computadores na sala de aula, mas não dá para 25 ou mais alunos. Então, por isso, nosso trabalho com tecnologia, a única reclama era, ok, você está fazendo coisas lindas como aqui,
Os grupos aqui estão também fazendo coisas fantásticas usando computadores. Mas é pequenos, só uma escola, 5 escolas. Não muda o sistema. Então, as ideias não são boas. Então, esse é o problema do ovo-galinha. Ninguém quer levar novos conteúdos para a melhor forma de usando tecnologia, porque não tem tecnologia. Mas quando você vamos usar tecnologia, não tem conteúdos. Então, não, por que usando computadores? E também, formação não pode entrar antes de formação de professores, mas formando professores e forma 1 ano, 2 anos, e os computadores talvez vai chegar em 5, 8 anos, também não dá. Então, por isso, nós criamos a ONG, um laptop por criança, que chegou aqui com o governo Luca. Mas a ideia é isso. Não, o preço dos computadores não precisa ficar com $2.000 ou mais. Não, porque é uma, como se diz, as empresas. Essa é a minha hipocrisia. Eu acredito muito em aprendendo, fazendo, mas estou dando uma leitura. Então, não falei sobre como crescer os projetos, só falar uma coisa. O Thomas Kuhn, que é escritor do... esquecendo em inglês. Paradigmas. Um outro artigo, o Segundo Pensamento sobre Paradigmas. É fantástico, é um pequeno artigo. Mas uma reclama do livro era: você usa paradigma em 117 maneiras diferentes. E como é um paradigma? Eu penso, não sei, o que é um paradigma? Então, ele falou para um paradigma tem 3 coisas. Tem modelos. Se dentro desse paradigma, quando acontecer alguma coisa, outra coisa vai acontecer no final. Tem um vocabulário, esse termo talvez é diferente, e tem exemplos. E para mim, para transformar o sistema, precisa essas coisas. Mas também, já falei, novos conteúdos, que para usando tecnologia nesse caso, mas pessoas que podem levar essas coisas e exemplos, pilotos que alguém pode viver dentro e novos modelos e nova linguagem, porque o Papert sempre, quando não gosta da palavra, todo mundo está usando, ou não tem uma palavra, ele inventou. Constructionism. Essa palavra não existe antes, mas usando construtivista, como todo mundo é construtor da própria aprendizagem, e para ele e para nós, quando você está construindo alguma coisa, essa construção do conhecimento fica mais possível. Então, para nós, para levar mudanças para o sistema é assim. Com certeza, não pode, eu tenho solução, e para cima, para baixo, e todo mundo precisa fazer o que eu estou fazendo. Não. E também, no outro lado, não é... não pode ter expectativa que todo mundo pode inventar para eles mesmos. Então, para mim, a ideia de design emergente era como você conciliar essas duas, do top-down, bottom-up. Porque quando nós estamos trabalhando com os alunos, temos conhecimento do group theory. Eles não têm. E não tem expectativa que cada um vai inventar. Mas, também, eu não posso... group theory é esse, você precisa por isso, vai usar como assim. Não dá também. Então, esse uma dança de, ela está pensando o que precisa, mas eu não posso impor.
a ela. Então, é assim, fica bem tranquilo. Então, obrigado, desculpe por meu português, desculpe por falar muito bem. Acho que o David merece sentar, né, gente? Quer sentar mais alto aqui? Acho que também estive aí, né? Então, a gente agora tem a oportunidade de fazer as perguntas, né? Sobre o que a gente viu. Então, tempo. Para mim é sempre uma palestra ruim quando ninguém tem uma pergunta. Então eu vou chorar depois, Gente, então unless... não vamos deixar o David triste. Quais são as perguntas que tem? Eu tenho uma curiosidade, saber em que momento ele teve essa aproximação com Paulo Freire, com a obra de Paulo Freire. Que momento da sua carreira de pesquisador ou mesmo no desenvolvimento do projeto no Brasil? Não, quando eu estava aluno na universidade, eu formei no Matemática, Ciências e Computação, mas sempre gostei das coisas de educacional e social também. Então, todas as universidades nos Estados Unidos ainda estão ensinando sobre Paulo Freire. E só um mês, 2 meses atrás, tem 3 pessoas famosas lá na Escola de Educação do Harvard. Ainda tem um painel sobre Paulo Freire. Então, para nós é bem inspirador. Não sei, o paper de Paulo Freire tinha uma discussão lá no PUC São Paulo e com Valente traduzindo. Era interessante. Mas é muito interessante no final, porque eles, Paper tem muita admiração para Paulo Freire. Mas no final, a visão do Paper era mais o aluno aprendendo. E isso, e os problemas. E para Paulo Freire, visão maior, educação social e as coisas. Então, o disagreement, no final desse encontro, não tão duro, mas era sobre assim, o Papa falou, não, no futuro vai ter outra coisa, não vai ser a escola. E para falar não vai ter escola, era tirando alguma coisa muito importante da comunidade. E ele, não, a escola vai ser diferente, mas a escola precisa continuar. Ele estava acreditando na mesma coisa, mas falando outra língua. Queria fazer uma pergunta, até saindo um pouquinho do contexto. A gente sempre tem escutado falar de projetos para a educação escolar, trazendo a tecnologia para as escolas. Não sei o que poderia falar a respeito de universidades, como que é visto a tecnologia do ensino superior nas universidades, se também se acha que está atrasado, que precisa de mudanças, ou se não mais avançado. O Media Lab do MIT nasceu em 84. E era um experimento da universidade, porque o presidente, o reitor da universidade aposentou. Ele era o conselho, o advisor para ciências para o presidente Kennedy. Fantástica pessoa. Mas para ele, a universidade tinha problemas porque todas as disciplinas ficam sozinhos. E um não fala com o outro. Então, para ele, não é bom. E também, ele falou que em 84 o início do personal computer. Mas não está inventando, criando uma universidade. E as coisas, o mundo digital está chegando
Mas ninguém na Universidade de 84 está falando sobre isso. Então criou o Media Lab para mudar a universidade. No início fica interdisciplinário e o programa era Design by Papert. Então os alunos de graduação, pós-graduação, só precisam 2 cursos por ano e todos os alunos precisam fazer a própria pesquisa. Então, a pesquisa conta muito mais. Não, da aula ninguém tem, não tem, ok, tá bom, 2, ok. não sei. E cada um pode selecionar um diferente. Então, todo mundo está fazendo e por isso, mas para mudar a universidade também é difícil, muito menor do que o sistema de educação do país. Quando o MIT, o primeiro ano que MIT, todo o campo do MIT tem conectividade sem fio, eu e outro professor de engenharia mecânica propusemos, ok, agora nós temos uma leitura com o professor e o laboratório com o aluno do doutorado. Mas por quê? Todas essas coisas agora pode levar na sala de leituras. E quem tem mais conhecimento é o professor. Então vamos mudar todos os nossos cursos para a forma de lecture lab, leitura laboratório, é obsoleta. Botamos dentro da sala de aula com o professor usando tecnologia entre as questões, porque vai dar leitura sobre teoria e depois vai prática. Mas não, precisa ficar juntos, não precisa, porque os laboratórios no passado, talvez alguma coisa vai explodir, ou tem ferramentas muito caros e não tem muito, mas não, usando os laptops, todos os alunos têm conectividade sem fio. Então, levamos essa proposta para a universidade e os professores senior, não, é bom para nós, é bom para eles. Então, não dá. Pior ainda, eles falaram, se você quer continuar nessa universidade, deixa com isso. Então, é incrível. E agora o programa lá nos Estados Unidos, que é muito corrente, agora é MOOC, Massively Open Online Course. Mas por quê? Porque está dando aula para 600, 1.000, 2.000 alunos no mesmo tempo. Mas, todas as universidades, o mesmo curso, mas não é bom para ninguém. Então, tem razão para... Tem que alta qualidade, leva e todo mundo vai... O preço da universidade nos Estados Unidos agora é incrível. $50, $60 por ano. É absurdo. Então, pode diminuir. Então, mas para os cursos que só introductory. Ok. Mas para os outros, não vai dar. E para os alunos de 8 anos, 10 anos, também não dá. Então, mas quando a nova tecnologia entra, as ideias antigas reentrar, tanto de novo. Mas não é fácil. Uma curiosidade, você falou quando eu estava apresentando alguns projetos, falou em tema gerador. Então, não sei, como que você percebe a importância desse conceito em projetos educacionais, que envolvam mais disciplinas, né? E como que você relaciona isso com tecnologia, né? Você trabalha com isso, né? Temos geradores, mas do Paulo Freire, mas por que projetos, ou por que os temas, ou o que? Como que você acha que é importante, né? Por que você acha que é importante? Mas uma curiosidade, você citou, né? Não sei se você trabalhou com o tema gerador, se pudesse falar um pouco do que você trabalhou nessa perspectiva. Okay.
quando nós levamos o projeto Cidade que a gente quer para a Fundação Bradesco, eles falam, nós já estamos fazendo todas essas coisas, fazendo projetos. Mas o significativo do palavra projeto para eles é bem diferente do que para nós. E tem um projeto no Colômbia, nas escolas rurais, tem muitas coisas muito boas, escola nova, e também leva projetos, mas depois de um tempo, os projetos ficam fixos. São fixos, eles começam a ser repetidos. Ou primeiro fazer isso, segundo fazer esse, terceiro fazer aquele. E você vai aprender isso. Para nós não é um projeto, porque não tem entrada para o aluno. Quando usando um tema gerador, cada aluno pode pensar o que está pensando, entrar no pensamento dele. Valente sempre fala sobre o computador é uma janela entre a mente do aluno. Para nós isso é importante. Se eu escolho um projeto para todos os alunos, talvez seja importante para mim, mas não para eles. E talvez não tem concorrência com o pensamento deles. E com o projeto das danças, ok. Nós precisamos ajudar para usar todas as tecnologias novas e quase não está funcionando. Mas a dança, a criação é delas. O que você está pensando? Não. Tem intervenções que nós fizemos. Se essa era diferente que isso. Essa ideia, talvez eu possa introduzir. Então, tem aberturas para trabalhar juntos e levar novas ideias para eles apropriar. Então, para nós, fazendo projetos é uma maneira concreta para aprender. Ela quer, usando tecnologia, porque fizemos um projeto no Egito, 10 anos atrás, mais ou menos. E fazendo os projetos sobre água, nesse momento. O Egito tem grandes problemas com água. Então, nós estamos fazendo um grande projeto no México, com 100 escolas, mas em áreas diferentes do país tem diferentes problemas. Tem água demais, não tem água nenhuma, a água não é limpa. Então o projeto em juntar todas as escolas pesquisando isso foi uma coisa fantástica. Então levamos para o Egito. Alguns alunos com os professores fez só o Rio Nile é importante para nós, é histórico. Mas ok, tá bom, mas já está no livro. Não é um projeto para nós. Então, quando eles precisam pensar, criar, imaginar, desenhar, e sempre tem problemas. Então, os projetos, as coisas matemáticas, da física, das outras coisas, aparecem dentro do projeto para o aluno conseguir o projeto para funcionar. E então precisa dessas ideias. E as ideias são concretas. Mas quando está trabalhando nos grupos pequenos, e tem vários grupos dentro da mesma sala, as ideias transferem entre elas. Como você faz? Então, não precisa tudo limite do professor, mas está trocando dentro dos alunos, porque é uma coisa linda. Então, por isso, preciso para engajar, preciso projetos que eles querem. Fiz um projeto em Tailândia, fiz muitas coisas na áreas rurais, agricultural, da água, do ambiente, outras coisas. Meu aluno foi no próximo ano, ele quer fazer os mesmos tipos de... Todos alunos, não, nós queremos criar jogos. Mas, ok, vamos criar jogos. Então, eles criaram outros jogos, não as coisas sociais, mas para o grupo era melhor, porque os alunos gostaram. E quando está fazendo projetos abertos, a gerência dos projetos
E o que você faz quando tem os problemas. Como você pode mudar o que... é muito rico o ambiente para aprendizagem quando eles estão fazendo isso. Porque no futuro não vai fazer a mesma coisa tempo depois. Talvez vai ter vários tipos de trabalho que é assim, mas a maioria não. E precisa dessa criatividade, inovação, pensamento. Então, para eles é melhor, eu acho. Você falou no começo sobre a formação de professores em massa. Partindo no caso dos projetos, que daí foi focado no aluno, né, a partir do que o aluno gosta, como que você vê uma formação para esses professores para que eles se preparem para lidar com esse tipo de problemática na sala de aula, entende? É difícil, porque é uma coisa nova. Eu acho que não tem uma resposta só. Mas, para nós, quando os professores fazem as mesmas coisas que nós estamos perguntando, pedindo aos alunos para fazer, fica melhor. Não, nós falamos, não pense para os seus alunos, pense em você mesmo. Então, o que você quer? Qual projeto? O que você quer aprender, fazer, os novos projetos? Às vezes são difíceis, mas as outras vezes, lá na Tailândia, no nosso projeto, no ministério, todo mundo fala mal sobre os professores nas escolas rurais. E os professores lá nas escolas rurais normalmente não têm grande formação também. Então, um ciclo vicioso. Né? Mas quando nós abrimos as portas para fazendo as coisas, dos problemas locais, ou as ideias locais, ou os concerns, os alunos mudaram bastante, mas os professores também, porque os professores das áreas rurais têm esse conhecimento também, não tem sentido esses problemas. E sempre estamos falando sobre o que está faltando. Mas se baixa renda, poucos recursos, todo mundo tem muitas coisas ainda. E quando estamos tentando de construir em cima do que eles têm, e não só falando se eles não têm, conseguir outras coisas. Então, lá na áreas rurais, minha tese é sobre isso. Tem conhecimento sobre, com os meninos, sobre engines, motores. E eles são engenheiros fantásticos, porque não tem o próprio ferramenta, vai construir um. Não tem o componente que precisa, mas vai construir um outro tipo. Porque quando alguma coisa quebra, não pode chamar para um profissional. Precisa fazer você mesmo. E não tem muito, mas tem um espírito do eu posso fazer, um hacking spirit, nos maiores sentidos. E tem conhecimento de diagnóstica. Fantástico. Então, levando, mas não usando na escola, mas quando os problemas ficam para eles mesmos, os talentos aparecem. Então fica bom. Então, para nós, o novo projeto nós temos aqui no Brasil e vai começar o próximo ano lá nos Estados Unidos com escolas pequenas nas áreas rurais. Porque tem uma escola que só tem poucos alunos. É difícil para pensamento administrativo, não tem professor para cada série, cada ano. Mas para nós é uma coisa estranha, porque os alunos precisam ficar mais autônomos, tem mais responsabilidade para os aprendizagens deles mesmos. E também um aluno aprendendo com um grupo, sozinho, ensinando outro, o papel do professor muda também.
no passado, nossos projetos tinham um problema porque lá no ensino básico, precisa o professor para ficar experto em tudo. Para ler, escrever, matemática, ciência, história, todas essas coisas. E precisa nas coisas pedagógicas também. E precisa ficar com, formação total do aluno. É demais. Eu não posso ensinar história bem. Talvez, mas os alunos vão sentir, ele não gosta muito da história. Mas os matemática eu posso. Então para nós, os projetos tinham problemas porque estávamos tentando de treinar os professores para fazer tudo e usando novas ferramentas bem longe da experiência deles. Então é um problema. Então agora, não. Para o professor, tem foco no crescimento, desenvolvimento do aluno total, como se diz? How they feel. Yeah. E fica concentrado nas áreas que ele gosta mais e usando tecnologia para compartilhar com os outros nos projetos e leva expertise fora para a área rural. Porque agora nos Estados Unidos está fechando essas escolas e botando os alunos no ônibus 1, 2 horas para ir e 1, 2 mais para voltar. Não é bom. E a comunidade perdeu a escola, perdendo muito. Então para nós não precisa. É uma coisa do strength. Um ponto forte. Um ponto forte não é um ponto de weakness. Não é uma fraqueza. É uma fraqueza, sim. Dificuldade. É uma vantagem ou uma desvantagem. Você falou do projeto que você também está ajudando que vem das escolas rurais aqui no Brasil? Eu peguei licença do MIT para trabalhar no OAPC, mas a regra da universidade só pode ter licença para 2 anos. Ele permite a terceira, mas não 4, 5. Então, ele saiu da universidade, trabalhou no OAPC. Saiu do OAPC 3 anos atrás e foi para a Universidade de Maryland. Mas não gostei muito. Então, para mim, para ficar concentrado para mim, porque dentro da universidade, lá nos Estados Unidos, precisa ficar com pesquisa. Mas não pode, o problema com a sustentabilidade dos projetos é porque nós estamos na universidade e precisa sempre fazer novas áreas de pesquisa para escrever conteúdos, para mais formação. No MIT não fizemos formação de professores e eu gostei muito mais para fazer projetos com os países ou comunidades lá nos Estados Unidos, melhorando ou transformando o sistema de educação, porque para mim o grande problema do mundo a desigualdade está crescendo, o meio ambiente está piorando, ainda tem violência incrível. Então, para mim, a melhor forma para intervir é para melhorar a educação para o mundo. E não a educação. Lá no Ruanda tinha genocídio em 94. Quase 1 milhão de pessoas morreram no país dos 8 milhões. Em 90 dias. Uma coisa horrível. O nosso projeto começou lá em 2008, 14 anos depois do genocídio. E quase todos os professores ficaram matados. Então, para o governo lá, o primeiro, segundo, terceiro, até X, prioridade, e nunca podemos voltar para essa violência entre os vizinhos. Não tem os problemas de outros países lá no África, porque só tem uma língua,
só tem, não tem muitas tribos, não um problema pós-colonialização. Mas para eles, como podemos educar nossos cidadãos para morar juntos com paz? Para nós foi fantástico. Então, mas mesmo, então agora com conectividade pode ter o conhecimento dos outros, não fica tão longe, mas então com os projetos da distância, mas não só ensinando da distância, mas colaborando na distância, eu espero que a gente vai então ter ideias para novos projetos do meio ambiente, das outras coisas, para os alunos, professores, comunidades, para pensar juntos nessas coisas. Então, o projeto aqui tem está começando agora. Mas tem com Fundação Telefônica, está patrocinado o projeto. Mas começando simples, só tem uma escola piloto esse ano, vai aumentar, mas só vai ter poucas escolas pilotos. Eles já patrocinam 100 escolas no país, mas primeiramente tem muitas do Nordeste e aqui, só 3, 4 polos. Não. Só rurais? Rurais, porque a escola piloto é perto do Porto Alegre, 45 minutos, 1 hora. Mas a escola é para... todos os alunos são filhos de caseiros lá na área, então é uma área rural, mas perto da cidade. Mas é só para... Tem outras razões para estamos começando lá. Mas vai ter o mesmo projeto lá nos Estados Unidos. E estamos tentando, tem um vínculo com outras escolas rurais da Tailândia que vão entrar. E estamos tentando de voltar para Mali, Camerún, Ruanda, Burundi, os países que nós trabalhamos, Senegal, que nós trabalhamos antes, e criar uma nova rede das escolas rurais. Mas interessante, a Secretaria de Educação do Viamão, ela é eu gosto muito dela. Então, já tem 2 reuniões, uma oficina de um dia, e vai próxima semana para a próxima oficina, mas ela, vamos levar uma escola urbana lá do Viamão também. Então, para nós é bom, porque eu vou fazer as mesmas coisas. Então, esse projeto é financiado pela Telefônica, não é isso, né? mas precisa um acordo, uma parceria com o governo. Sempre para... Existe um projeto que está se iniciando no Pronacamp, que é de formação de professores para as escolas do campo, o uso das tecnologias. Do governo federal. Do governo federal. E a gente vai para lá, não essa vez, mas quando eu volto para o Brasil para falar com eles. Mas, Eles vão receber um equipamento. As escolas do campo no Brasil estão recebendo um laptop e um projetor, um servidor. E laboratórios, escolas maiores vão receber laboratórios. E as menores, um laptop por aluno. Isso é um programa para todos. Já está acontecendo, já está chegando. Já está chegando. Para todas as escolas. E aí o governo disse, precisa fazer a formação, como faz? E aí correram aqui e pediram ajuda. Uma experiência com a escola. Não queremos fazer uma coisa diferente, separado de outras coisas, porque não vai ter crescimento. Precisa aprender com os outros. Mas é difícil, como você sabe. Na rede de escolas que Telefônica dá equipamentos, não tem incentivo para os professores para entrar. O professor não tem muito tempo, talvez não tem conexão em casa. É difícil porque eles vão entrar para a formação. E então precisa alguma coisa mais. Tem vários professores que vão entrar, e é fantástico, mas
para mim, é poucos. E precisa, quando o gerente, a secretaria das escolas, o diretor da escola dá licença, ou dá incentivo, ou a escola vai mudar, porque como hoje, poucos gostam e outros não. Então é difícil para levar as coisas. O próximo ano vai ser em outra escola. Então, preciso nesse projeto temos o commitment, compromisso da escola para continuar. Mas sempre risco de que vai mudar o secretariado. Quando nós fizemos o projeto com São Paulo, em 3 anos tinha 4 secretários. E qual que é a cidade Oh, do seu projeto? No Viamão, mas uma escola na área rural do Viamão. Viamão do Rio Grande do Sul. Cidade de Viamão, então. É, lá. É por isso que eu perguntei. Eu estava olhando o teu modelo, né, de replicação em larga escala, que tu disseste, precisa exemplos, precisa modelos e uma língua, vocabulário e pessoas, né? Pessoas e conteúdos. E conteúdos, ideias. Ideias. E eu vejo vocês construindo bons exemplos, né? E vejo a gente no projeto que a gente está escrevendo de formação de professores, tentando com que esses exemplos eles sejam vistos, sejam conhecidos e que algumas pessoas se vejam neles e queiram replicar e fazer também. Né? Porque também vejo que a formação ela também é de cima para baixo, de baixo para cima, no sentido de que aqui eu tenho um ideal, um exemplo bacana, né? Mas como é que esse professor que mal consegue usar a planilha de cálculo, por exemplo, vai chegar a trabalhar com um aluno dessa maneira que tu mostraste? Né? Se ele consegue ver o papel dele como sendo, explicando tudo direitinho, passo a passo lá na lousa, quer dizer, como é que ele vai parar de fazer isso e vai se abrir para uma pergunta do aluno, para parar tudo e começar de outro jeito, né? Então, eu vejo que a gente tem que também chamar esse professor, não dá para dizer, você não faz direito, não quero você aqui, né? Quer dizer, ele também tem que ser ouvido, ele também tem que ser incentivado a dar alguns passos para ele se sentir com coragem de fazer a mudança também, né? Então também por isso, de cima para baixo, você faz um exemplo muito bacana, a gente tenta mostrar, mas também precisa incentivar esse sujeito para que ele, aos poucos, se sinta com coragem de enfrentar um desafio. Não, com certeza. Mas esse é o paradoxo. Ok. Se estamos fazendo esses projetos, mas bem de fora da vida dos maioria dos professores. Mas para eles aprender para fazer os mesmos, tanto tempo fica. Mas no outro lado, quando nós tirar as coisas boas da tecnologia porque são difíceis, também não está aumentando a qualidade. Então, minha ideia agora é, ok, vamos mudar o papel do professor. Você não precisa aprender todo da tecnologia e funciona como nós podemos. Mas não só nós. Tem muitas pessoas agora, muito mais do que 10 anos atrás, 20 anos antes. Então, usando conectividade para dar apoio para esse tipo de projetos na distância. Então, não estamos formando professores, mas de uma maneira diferente, só para pensar qual tipo de projetos são bons, o que você gosta. Introduzir as coisas da tecnologia de uma maneira bem gentil, suave. Mas, ok, para esses projetos a gente vai fazer, mas com os pilotos a gente vai entrar com mais tempo, mas nos outros a gente vai ajudar na distância, por os projetos, e um aluno ajudando o outro. E levar, ok, você precisa botar
o seu ideia, o seu projeto no web, e vamos, não, na rede, e vamos discutir, ok? Olhar para os projetos outros. Com o tema gerador o mesmo, eles estão, ok? Esse é o nosso projeto do esgoto, do transporte, outras coisas. Então, ok, um grupo é assim, tem mentores, vários mentores para ajudar esse projeto. Então, não, porque não funciona e não é justo para deixar todos os professores, nos todos os lugares, precisam ficar expertos em todas as coisas. Não é possível. Então, não. Fica tranquilo com as áreas que você tem, mais confiança e deixa os outros. Mas você tem conhecimento dos alunos da sua escola, então, mas para você, você não está entrando, você não, você precisa, ou talvez tenha interesse, ok, entra nela. Então, mudando o papel do professor por isso, então, fica onde você tem confiança, continua. E a gente vai ajudar para formação nessa área. So, talvez você quer aprender em outra área, fantástico. Mas estamos, levando os projetos, alunos fazendo os projetos, alunos ajudando os outros alunos e dando apoio na distância. E por nós, as escolas pequenas rurais eram um bom ambiente, porque não tem professor para cada ano. Talvez tem 6 alunos na terceira e 12 na quinta. Então, mas eles estão ensinando, têm próprios projetos, têm mais autonomia, e pode entrar. Então, é uma outra forma, porque não está brigando com o sistema, porque assim, o sistema quer fechar essas escolas. Então, ok, não, deixa aberto e nós podemos entrar. Nos Estados Unidos é assim. Mas estou voltando talvez em setembro, alguma coisa assim, mais ou menos, e no final do ano também. Então, queria muito para voltar. Isso. É só fazer uma colocação que aqui, em princípio, estamos num movimento inverso das escolas do campo, que é de fazer com que essas crianças voltem, que elas não façam mais esse trajeto de 1 a 2 horas, e buscar valorizar e fortalecer essas pequenas escolas para que as crianças fiquem nas suas comunidades. Isso. Então aqui está esse movimento inverso de voltar para a comunidade, de fazer com que essas escolas, que as crianças tenham mais conforto e passem menos tempo em transporte. Esse é um movimento do governo federal. Por isso está equipando as escolas e fazendo a formação. Isso é bom. Tá, muito obrigado. Obrigada a você também.